Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos mais uma vez aqui utilizando essa plataforma digital para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, o que obviamente não anula a nossa saudade, o nosso desejo de o quanto antes estar com os irmãos novamente. Nós oramos e pedimos a Deus para que esse tempo de reclusão, esse tempo de quarentena possa ser, dentro da providência dele, encurtado e nós possamos, então, em breve, juntos, podermos estar, assim, adorando ao nosso Deus e, pessoalmente, compartilhando das maravilhas que ele tem nos ensinado em sua palavra. Mas, mesmo assim, nós louvamos a Deus, porque em circunstâncias como essa, ele não nos priva do privilégio, da dádiva de termos a sua lei para conosco. Mas digo que a saudade dos irmãos é muito grande, de cada um de vocês, que temos orado pelos irmãos continuamente. Irmãos, eu gostaria de meditar nessa ocasião no texto de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 29 até o versículo de número 31. Nós temos usado esse período de quarentena para meditarmos e expormos em alguns textos em específico que Deus tem colocado no nosso coração para que seja de edificação para a sua igreja. Então, irmãos, vamos ler a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 29 ao versículo 31, que diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém. Irmãos, curvemos as nossas cabeças nesse momento. Vamos rogar ao nosso Deus que possa falar conosco por intermédio da sua palavra que será exposta a nós nessa ocasião. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui, cada um em sua própria residência, ó Deus, mas estamos aqui diante da tua lei, para que a tua lei, ó Deus, que é luz para o nosso caminho, seja, ó Deus, um norte para a nossa conduta. Rogamos, ó Senhor, que tu possas utilizar agora a exposição da tua palavra, para que ela seja, ó Deus, clarificada a nós, que ela seja elucidada pelo teu Santo Espírito, ó Deus, através da exposição desta palavra. E que em nome de Jesus, ó Deus, possamos crescer dentro daquilo que é o objetivo principal das nossas vidas, a glória do Senhor. Esse é o nosso alvo, ó Deus. É essa a nossa prioridade, esse é o desejo do nosso coração. Ser conosco assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa carta, o apóstolo Paulo, ele escreveu para tratar a respeito de diversas questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Nesse capítulo 7 em específico, que nós lemos um trecho dele, o apóstolo Paulo ele vai escrever para os crentes daquela igreja, tratando a respeito do estado de casado e o estado de solteiro. Então, ele vai, durante todo esse capítulo, tratar sobre esses estados. E para o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro nesse capítulo que nenhum desses estados é melhor do que o outro. Não é melhor estar casado do que estar solteiro. Da mesma forma que não é melhor estar solteiro do que estar casado. Cada um desses estados tem o seu próprio privilégio. E é possível, em cada um desses estados, servir a Deus e glorificar a Deus.
E por isso, meus irmãos, desde já eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que aquela ideia da Igreja Católica Romana, que os padres e as freiras, porque são celibatários, eles são assim mais devotos a Deus, é muito equivocado, é um pensamento falso que não corresponde com aquilo que a Bíblia diz. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, se você der uma lida nesse capítulo 7, você vai perceber que ser casado ou ser solteiro não tem nada a ver com vantagens em termos de piedade ou de devoção. Uma pessoa que casou dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor não é mais nem é menos espiritual do que uma pessoa que permanece solteira, mas que está cumprindo a vontade de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo, por sinal, nos ensina aqui nesse capítulo 7 que a piedade, a espiritualidade, na verdade, não tem a ver com o nosso estado civil, se somos casados ou solteiros, mas se estamos obedecendo ao Senhor. O versículo 19 do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, se você é casado, mas não obedece ao Senhor, enquanto o solteiro, estando solteiro, ele obedece ao Senhor, ele está assim agradando a Deus, porque o que vale não é ser casado ou não ser casado, mas é guardar as ordenanças do Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós atualmente. Nós somos uma igreja de família. A igreja presbiteriana é uma igreja tradicionalmente conhecida como uma igreja de família. Você olha para a nossa igreja, você vai encontrar lá na igreja presbiteriana do Parque Jurema, majoritariamente famílias, não é? E nós fazemos questão de louvar a Deus, porque o Senhor tem confirmado a sua aliança para conosco, trazendo famílias para a nossa igreja. Mas o que nós temos visto em muitas conferências e também em livros cristãos a respeito de família e tudo mais, eles se concentram muito em casamento, certo? Em casamento, em criação de filhos. E dentro desse aspecto, dessas conferências e desses livros, eles tratam a respeito do assunto de uma maneira assim excelente, de forma muito útil ao povo de Deus. Quando vai falar a respeito de casamento e criação de filhos, nota 10. Mas o fato é que esses livros e essas conferências têm dado pouquíssimo valor ou então pouquíssimo espaço à questão de como o solteiro deve viver para a glória de Deus, certo? Na verdade, o que eu encontro em muitas palestras, em muitos livros que tratam de forma bem resumida a respeito da solteirice, é que os solteiros eles têm que, de alguma maneira, lidar ou aguentar essa situação. Como se esse estado não fosse um estado ideal para algumas pessoas. E o fato, meus irmãos, é que se nós formos ler a Bíblia, se nós formos ler o próprio capítulo 7 de 1 Coríntios, nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus, ele concedeu o dom do celibato a algumas pessoas. Depois você lê o versículo de número 7, capítulo 7, versículo 7 aqui de 1 Coríntios, e você vai perceber isso, certo? E esse estado, isso é dado por Deus, é uma bênção de Deus, é uma dádiva por Deus. Deus vocacionou algumas pessoas para viverem dentro dessa maneira, tá? E nisso as pessoas que permanecem solteiras dentro desse propósito de Deus, dessa vocação divina de serem celibatários, eles não estão pecando. Eles podem servir a Deus e estão servindo a Deus dentro desse estado, certo? E por sinal, aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai destacar algumas vantagens que o solteiro ele tem com relação ao casado.
como eu disse a princípio, o casado tem algumas vantagens que o solteiro não tem. De igual forma, o solteiro tem algumas vantagens que o casado não tem. E aí você vai ver, a partir do versículo 25 aqui dessa carta, desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar 6 razões, meus irmãos. 6 razões para aqueles que são solteiros permanecerem solteiros. Veja só, a primeira razão está aí no versículo de número 25 até o versículo 27. Então, no versículo 25 e 27, o apóstolo Paulo diz que é melhor permanecer solteiro por causa da perseguição. Essa é a primeira razão. A segunda razão que ele diz para que o crente ele tem uma vantagem em ser solteiro em relação ao casado é por causa dos problemas da carne. Versículo de número 28, certo? Terceiro lugar, terceira vantagem, é a transitoriedade desse mundo. Esse mundo está passando rapidamente e juntamente com as coisas que marcam este mundo. Versículo 29 a 31 diz isso, que o solteiro tem essa vantagem em relação ao casado, já que o casamento é uma coisa própria deste mundo. No versículo 28, aliás, no versículo de número 32, até o versículo 35, o apóstolo Paulo diz que é vantagem permanecer solteiro em relação a se casar por causa das preocupações próprias do casamento. Os casados passam por algumas preocupações que o solteiro não passa, tá? A quinta vantagem está aí no versículo 36 a 38, diz respeito à responsabilidade da paternidade. Eita, irmãos, criar filhos é uma bênção, mas não é fácil. Os pais sabem bem aquilo que eu estou dizendo aqui. Em último lugar, em sexto lugar, sexta vantagem de se permanecer solteiro em relação ao casado é justamente a permanência do casamento. Está aí do versículo 39 até ao versículo de número 40. Nessa ocasião, meus irmãos, eu gostaria de me concentrar em apenas uma razão, que está aí do versículo de número 29 até o versículo 31. Eu gostaria de, portanto, se concentrar na terceira razão pela qual o apóstolo Paulo diz que é melhor permanecer solteiro do que casar. Ele diz aqui, meus irmãos, que a transitoriedade do mundo é uma razão pela qual nós devemos preferir, nesse estado em que nós nos encontramos, a solteirice do que o casamento. Desde já eu deixo muito claro para os irmãos que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 7, de que não é pecado casar, tá? Quem resolve casar, não é pecado casar. Mas ele coloca aqui algumas vantagens de ser solteiro em relação a ser casado. Não que ser casado tenha demérito em um ser, mas existem algumas dificuldades, tá? Eu gostaria, então, de pedir para que você voltasse os seus olhos para o versículo de número 31, para o finalzinho do versículo 31, e você vai ver o foco do texto que nós acabamos de ler, do capítulo 7, versículo 29 ao versículo 31. Veja o foco do texto no versículo de número 31. Diz assim, no finalzinho do versículo 31, porque a aparência do mundo passa. Aqui, meus irmãos, nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele baseia tudo aquilo que ele está dizendo naquilo que lemos a princípio. Ele está dizendo para mim e para você que o modo como esse mundo vive, a aparência do mundo, o modo como os nossos olhos enxergam o mundo, certo? Da maneira como esse mundo funciona, e esse modo não permanecerá para sempre. Esse modo passará. E é por isso que o apóstolo Paulo ele acaba dizendo aqui para nós que é uma vantagem permanecer solteiro em relação a ser casado. Porque embora o casamento seja algo ordenado por Deus e abençoado por Deus, o casamento ele não é um relacionamento eterno. Se você vai ler lá nos evangelhos, mais particularmente no evangelho de Mateus, no capítulo de número 22,
quando o Senhor Jesus Cristo falou a respeito da nossa relação com nossos cônjuges, quando o reino de Deus for finalmente restaurado, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, instalar novos céus e nova terra, aí você vai ver que ele disse assim: na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, nós, quando tivermos a volta do Senhor Jesus Cristo, nós teremos a ordem desse mundo mudada. Não vai haver mais casamento. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o casamento vai desaparecer, assim como a aparência desse mundo atual também vai desaparecer, certo? Porque o casamento, irmãos, foi projetado para este mundo e não para o próximo mundo. Talvez isso esteja mais próximo do que a gente imagina. O retorno do Senhor Jesus Cristo e a implementação dessa nova realidade. E é isso que o apóstolo Paulo pede que a gente considere no versículo de número 29. Volte os seus olhos aí para o início do versículo 29. Ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Essa palavra aqui, essa palavra tempo, a palavra grego para tempo é uma palavra que a gente já ouviu, sem dúvida alguma, falar, é a palavra kairos. Essa palavra, ela se refere a um tempo, um período bem definido, é um tempo fixo, um tempo determinado. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, a aparência desse mundo se passa e o tempo tá se abreviando. O tempo está chegando, irmãos. O tempo se abrevia. Esse tempo está terminando. O tempo desse mundo, da ordem deste mundo, da maneira como este mundo está se organizando, está organizado, ele está passando. Por isso eu gostaria de aconselhar vocês algumas coisas. É como se o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: qual é o conselho dele? Aí, no finalzinho do versículo 29, ele diz o seguinte: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Meus irmãos, que conselho, né? Mas antes que você possa ser rápido demais e ler esse texto de maneira um tanto equivocada, o apóstolo Paulo aqui ele não está ensinando que as responsabilidades conjugais elas devem ser reduzidas só pelo fato da ordem deste mundo estar passando e a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproximando cada vez mais. Não, o que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando, meus irmãos, é que o casamento ele não deve reduzir a nossa devoção ao Senhor. Que o casamento não deve reduzir a nossa responsabilidade em servir ao Senhor Deus e dentro da sua obra. Eu estou dizendo isso, e o apóstolo Paulo afirma isso, irmãos, porque existem muitas pessoas que acabam colocando as responsabilidades do casamento como uma desculpa esfarrapada para afrouxar sua dedicação na obra de Deus. Colocam tantas e tantas razões e impedimentos para não servir a Deus de forma dedicada, de forma resoluta, de forma maiúscula e de forma superlativa, porque são casados, porque têm filhos, porque têm uma casa para cuidar. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que isso está errado, porque, na verdade, isso é inverter as prioridades. O apóstolo Paulo está dizendo que as coisas deste mundo estão passando, ou seja, são coisas temporais. As coisas temporais estão passando e nós temos que prestar atenção naquelas coisas que são eternas. Aquilo que é eterno tem prioridade sobre aquilo que é temporal, sobre aquilo que é passageiro. Portanto, servir a Deus, se santificar ao Senhor, crescer em comunhão com o Senhor, deve ser a nossa maior prioridade. Se você ler lá na Epístola de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, só que em outras palavras, ele aconselha os crentes de Colossos a fazerem o seguinte:
pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. O apóstolo João, também nessa mesma linha de raciocínio, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, vocês percebem, meus irmãos? Então, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós é que não apenas o casamento, mas também o casamento, ele deve ser encarado dentro dessa perspectiva da eternidade, certo? E nós deveríamos, então, priorizar aquelas coisas que são eternas, aquelas coisas que são duradouras para sempre, enquanto que nós deveríamos, então, colocar aquelas coisas temporais no seu devido lugar. De tal maneira que o casamento não pode ser usado como desculpa esfarrapada para não se vir a Deus, para não se dedicar a Cristo e buscar a comunhão com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo ele não fica restrito apenas ao casamento. O casamento é apenas uma das áreas que ele fala a respeito de quais devem ser as nossas prioridades em relações a essas áreas, certo? O apóstolo Paulo ele vai incluir mais outras 4 áreas que a gente tem que prestar atenção para que a gente não inverta a prioridade. A primeira área foi o casamento, certo? Nós devemos nos dedicar à comunhão do Senhor, a servirmos ao reino dele, mesmo sendo casados. A segunda área tem a ver com a tristeza. Nós devemos servir a Deus, nós devemos nos dedicar ao Senhor a despeito de coisas que nos entristecem. Veja só, o versículo de número 30. Como é que o versículo de número 30 começa? Diz assim: mas também os que choram como se não chorassem. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante. Quem lê esse pedaço do versículo isoladamente pode imaginar de forma equivocada que os crentes são pessoas assim, indiferentes à realidade, são pessoas alienadas, são pessoas, sei lá, sem emoção, pessoas sem coração. Mas, meus irmãos, é lógico, eu e você que somos crentes sabemos que isso não é verdade. Isso não se corresponde com a realidade. A Bíblia diz, inclusive, para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando alguém da minha família adoece, ou alguém da minha família morre, ou alguém que eu amo na minha igreja, que é uma pessoa muito estimada por mim, falece ou adoece, eu não fico dando gargalhada, eu não comemoro, eu fico triste. Na verdade, irmãos, alguns dos puritanos disseram de forma muito acertada que este mundo é um vale de lágrimas. Parece, meus irmãos, que quando a gente para de chorar por alguma razão, não demora muito, surge uma outra razão, e a gente emenda mais sofrimento, mais choro. As nossas faces muitas vezes estão irrigadas de lágrimas. Os nossos olhos estão lagrimando constantemente. Na verdade, como bem disse determinado autor, nós entramos nesse mundo chorando. E a verdade é que nós sairemos dele, a maioria de nós, chorando também. Mas a despeito dessas dificuldades, a despeito dos sofrimentos que nós passamos e que, quem sabe, você nessa noite está passando, certo? A despeito disso tudo, dos sofrimentos que, porventura, nós passamos ou viermos a passar, nós não perdemos toda a esperança. Por quê? Porque nós sabemos que esse mundo passa. Nosso sofrimento não vai durar para sempre.
Haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E logo nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Quando nós sofremos, nós temos que lembrar disso. Para que nós não venhamos, então, a ficarmos deprimidos da tal maneira de deixarmos a nossa comunhão com Deus e o nosso serviço ao Senhor de lado. Tá? Nós devemos priorizar a nossa comunhão com Deus e o nosso serviço ao Senhor, a despeito dos sofrimentos que passamos. Porque a aparência desse mundo passa. Certo? Se isso é verdade com relação com a tristeza, com a alegria isso também é aplicado. É verdadeiramente e corretamente aplicado. E essa é a terceira área que o apóstolo Paulo aqui quer ressaltar no que diz respeito à nossa prioridade com relação ao reino de Deus. Veja só, versículo de número 30. Ainda no versículo de número 30, ele diz assim: e os que se alegram, como se não se alegrassem. Certo, meus irmãos? Aqui na tradução da Bíblia Revista Atualizada, que vocês devem ter aí, e os que folgam como se não folgassem. Mas aí pode ser traduzido dessa maneira. E da maneira como eu traduzi. E os que se alegram como se não se alegrassem. Por que o apóstolo Paulo diz isso aqui, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz isso porque é muito fácil para nós, neste mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse mundo transitório, é muito fácil nós nos empolgarmos e nós nos alegrarmos com coisas passageiras. É muito fácil, por exemplo, a gente se alegrar, por exemplo, quando a gente passa num vestibular, quando a gente passa num concurso público, quando alguém faz uma festa de aniversário surpresa para nós, quando a gente recebe uma promoção no nosso trabalho, ou então quando a gente é sorteado em algum desses sorteios aí, e a gente ganha alguma coisa especial. Então é muito fácil a gente se alegrar com essas coisas. E eu não quero que os irmãos pensem errado. Isso tudo é muito bom e a gente inevitavelmente acaba se alegrando com essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que isso passa, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E o problema nosso, irmãos, é que a maioria das vezes essas coisas nos animam mais e nos alegram mais do que, por exemplo, algum crescimento espiritual ou alguma vitória espiritual que nós temos em nossas vidas. E parece muitas vezes que alguns cristãos, irmãos, estão concentrando sua alegria nessas coisas. Mesmo quando eles agradecem a Deus por essas bênçãos concedidas. Mas, na verdade, meus irmãos, muitos crentes, mesmo agradecendo a Deus por essas bênçãos concedidas, eles têm as suas emoções controladas por elas. E essas emoções, essas coisas que trazem alegrias para essas pessoas, para esses cristãos, acabam tendo, então, uma maior prioridade, um maior espaço em suas vidas do que a dedicação ao reino de Deus e a comunhão com o próprio Deus. E esse é o grande problema, meus irmãos. Quando nós trocamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. E o apóstolo Paulo pede para que a gente sonde os nossos pensamentos, para que a gente considere como é que a gente tem se alegrado nessas coisas, porque as alegrias desse mundo passam. As coisas que hoje nos trazem, a maioria das coisas que hoje nos trazem alegria vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós devemos lembrar disso quando a gente tiver razões para nos alegrar. Essa foi a terceira área que ele pediu para a gente considerar. A respeito da efemeridade deste mundo passageiro que nós vivemos. A quarta área que ele pede para que nós consideremos no que diz respeito à transitoriedade desse mundo, a fim de que nós venhamos a nos consagrar mais a Deus,
relacionado à questão de finanças, de negócios. Veja só, versículo 30. Isso aqui é muito importante nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Veja só, versículo 30. E os que compram como se nada possuíssem. Meus irmãos, como isso é real nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, onde tantos crentes têm negócio e estão tendo prejuízo, né? Meus irmãos, parece que acumular dinheiro e acumular propriedades é a prioridade de muitos crentes hoje em dia. E quando eles têm um prejuízo, eles ficam até doentes por conta disso. E isso era uma realidade na época do apóstolo Paulo e também é nos dias de hoje. Muitos de nós, meus irmãos, nós estamos mais preocupados com nossas contas bancárias do que necessariamente com o reino de Deus. Nós estamos muito preocupados com carro, com casas, com viagens. Nós estamos mais preocupados com coisas deste mundo que vão ficar aqui do que necessariamente com a realidade celestial, com o reino de Deus. Nós estamos mais preocupados com o exterior do que necessariamente com o nosso interior. Meus irmãos, parece que nós estamos muito apegados demais a esse mundo, mesmo sabendo que ele está passando. Nós já lemos na Bíblia várias vezes e hoje à noite a gente voltou a ler que a aparência deste mundo passará, que esse mundo, a ordem desse mundo não será eterna, vai passar. Mas nós estamos muito apegados a este mundo. Muito cuidado, irmãos. Nós não vamos levar nada para os céus. Mas se nós acumularmos tesouros nos céus, nós temos a certeza da parte de Deus que estes tesouros, estes investimentos, são os únicos que nós não corremos o risco de ter prejuízo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós podemos fazer investimentos, nós podemos fazer negócios, nós podemos fazer transações, nós podemos investir em bolsas de valores, nós podemos fazer inúmeras coisas para ganhar dinheiro. Mas todas elas são suscetíveis a nós anoitecermos ricos e amanhecermos pobres. E temos grandes prejuízos. Mas o investimento no reino de Deus, não. Quanto mais nós investimos no reino de Deus, quanto mais nós investimos no reino celestial, quanto nós acumularmos tesouros nos céus, nós temos de Deus a certeza de que isso não tem a mínima a razão de nós nos preocuparmos em termos, então, prejuízos. O nosso tesouro está muito seguro nos céus. Essa foi a quarta área que o apóstolo Paulo pediu para que nós considerarmos dentro dessa questão da transitoriedade deste mundo. A quinta área que o apóstolo Paulo quer que nós consideremos é a do prazer, do lazer. Prazer e lazer. Veja só, versículo de número 31. Diz assim: e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Meus irmãos, isso é muito importante. Quando nós temos dinheiro, um dinheirinho sobrando, às vezes nem quando a gente tem dinheiro sobrando, né? Mesmo quando nosso dinheiro é contado, a gente faz um sacrifício para que a gente tenha um pouco de lazer, né? Na verdade, nós muitas vezes buscamos muito prazer. A gente vive em busca de lazer, a gente quer mais férias. Algumas pessoas querem uma aposentadoria antecipada. Muitos de nós sonham em ter uma casa no litoral. Os jovens gostam de um videogame. E eu poderia citar tantas e tantas outras coisas que nos entretêm desse mundo e ocupam o nosso interesse e que ocupam o nosso tempo. Mas
Muitas vezes, irmãos, nós nos dedicamos muito mais a essas coisas do que o reino de Deus e a comunhão com Deus. Nós gastamos muito mais tempo no celular, no WhatsApp ou no YouTube do que necessariamente com a Bíblia. Nós gastamos muito tempo, irmãos, muito e muito tempo nesse mundo, no videogame, em jogos eletrônicos. E quanto tempo a gente gasta orando ao Senhor, nos dedicando ao Senhor? Nós deveríamos considerar essas coisas, porque a aparência deste mundo passará. Eu gostaria de concluir as minhas palavras, meus irmãos, pedindo para que você não me entendesse mal. Eu falei a respeito de várias coisas nessa ocasião, nessa oportunidade. Eu falei de 5 áreas sobre as quais o apóstolo Paulo nos advertiu, sobre a maneira como nós deveríamos lidar com cada uma delas. E eu gostaria de dizer que nenhuma delas é ruim, essencialmente falando. Nenhuma delas é inerentemente mal. Por exemplo, o casamento é uma coisa boa. A alegria é uma coisa boa. Os bens materiais são coisas boas. O prazer é uma coisa boa. Até a tristeza que o apóstolo Paulo citou é uma coisa boa quando usada dentro do propósito de Deus. Cada uma dessas coisas Deus usa de uma maneira que seja apropriada em nossas vidas. Contudo, meus irmãos, se essas coisas dominam o nosso pensamento, se essas coisas determinam o meu pensamento e o meu comportamento, elas estão me prejudicando mais do que estão me beneficiando. Elas estão prejudicando o meu desempenho na obra do Senhor e elas não estão me preparando para aquele grande dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará. E nós devemos, portanto, reconsiderá-las urgentemente, pois é certo de que a ordem desse mundo está se passando. E o Senhor Jesus Cristo, no momento que nós não sabemos, ele voltará e fará com que o reino dele seja estabelecido nesse mundo de forma definitiva e de forma absoluta. Irmãos, talvez o nosso grande problema espiritual seja que nós estamos gastando os melhores dias da nossa vida, quem sabe até os últimos dias da nossa vida, com essas coisas passageiras. E Deus está vendo tudo isso. E Deus, que sonda os nossos corações, está contemplando aquilo que nós temos colocado de mais importante neles. E eu tenho certeza, irmãos, que se nós estivéssemos num navio, nem que fosse o transatlântico mais chique do mundo, na viagem mais encantadora do mundo, se nós soubéssemos que ele estivesse prestes a afundar, nós não estaríamos nos preocupando com as bolsas que estariam lá, com as carteiras, com os nossos laptops, com as coisas de valor que nós temos neste mundo. Nós correríamos para salvar as nossas próprias vidas. Isso é um alerta para todos nós. Nós estamos num mundo que está se passando. E as coisas que estão nesse mundo ficarão neste mundo. O tempo desse mundo é muito breve. Em breve o Senhor Jesus Cristo voltará. As últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse no Apocalipse foram justamente essas: eis que venho sem demora. E a minha oração, meus irmãos, é que nessa ocasião nós venhamos, irmãos, a orar, a buscar mais a Deus, a ter mais comunhão com Ele. Porque esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, nós devemos avançar para as coisas que diante de nós estão. Prosseguindo sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Ele nos ajude para que nós
consigamos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor que esteja nesse momento a consagrar a tua vida. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus. Ó Deus, nós vivemos nesses últimos dias, nesse mundo. E tu, ó Senhor, tem nos reservado um tempo de santificação, de comunhão contigo mesmo. Mas, ó Deus, nós não temos usufruído da maneira devida. Perdão, Senhor. Perdão pela nossa ociosidade. Perdão pelo nosso desinteresse, muitas vezes pelo nosso mundanismo, Senhor. Quantas oportunidades de ouro nós perdemos ultimamente. Quanto tempo, ó Deus, jogado no lixo. Tempo que era, ó Deus, para nós nos dedicarmos a coisas importantes como a oração, como a leitura, como a meditação da tua palavra, ó Deus. Evangelizarmos pessoas, ó Deus, que estão neste mundo, ó Deus, que passará. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. A tua palavra nos adverte que hoje, se ouvides a tua voz, nós não devemos endurecer o coração. Ó Deus, toca em nossos corações, para que nós não sejamos insensíveis a essa realidade. Em nome de Jesus. E em nome dele, ó Deus, rogamos que o Senhor nos prepare para a volta dele, para que nós possamos nos encontrar, ó Deus, fiéis em tudo aquilo que nos foi otorgado. É assim que nós te oramos, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês recebam o abraço amoroso do pastor de vocês, que está orando por vocês e que está ansioso por revê-los quanto antes, para que possamos assim servir ao Senhor juntos. Deus os abençoe, Deus os guarde de todo mal. Amém e amém.